Boa noite a todos. Cá estamos nós novamente para fazer mais uma live literária. Essa noite, o autor convidado é Rogério Teixeira. Ele é um empreendedor, ele não mora no Brasil, ele mora em Portugal. E a gente vai conversar sobre o livro dele, que é um livro muito especial, que fala os 5 princípios essenciais do empreendedorismo. Então a gente vai fazer essa live assim, bastante calma, porque a gente tem muito assunto e vai ser muito bacana. Oi, Poliana. Oi, Rogério. Oi, JH. Tudo bem? Vamos começar, né? Deixe-me chamar o Rogério. Só um momento. Chamando. Vamos ver se ele aparece, né, gente? Tem dia que não dá muito certo. Rogério. Oi, Cibele. Rogério, já te chamei. Oi, Bela. Rogério, eu vou te chamar outra vez, tá? Que não entrou, não. Só um minuto. Vou convidar você de novo, tá, Rogério? Só um momento. Aí, foi de novo. Tudo bem, Cibele? Tudo bem com você? Aê! Muito bem! Como vai, meu amigo? Boa noite! Tudo bem com você? Tô joia, graças a Deus. E aí, tudo jóia? Tudo bem também, graças a Deus. Calor em Portugal? Olha, tá quente sim, não vou te Imagino. enganar não, tá quente. Imagino. Gente, só para vocês terem noção, lá em Portugal é meia-noite agora, né? É, agora são meia-noite e dois. Nossa Senhora! Ah, meu Deus, esse negócio de fuso horário é uma coisa assim, diferente, Ah, mas mas faz parte, né? Eu só tô um pouco faz perdido parte. aqui com o meu suporte de telefone, mas deixa eu só tentar arrumar. Eu acho que agora Fica parou, tranquilo. né? Deu, né? Agora, Agora sim. pô, Muito agora bem. parou tudo. Vamos A lá. live foi tremenda, mas não precisa do celular ficar tremendo, né? É, não, deixa ele paradinho ali, quietinho na dele ali. Ai, ai. Vamos começar Bora. nossa live. Então, A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu entrevisto. Eu quero que Rogério Teixeira fale de Rogério Teixeira. Rogério Teixeira por Rogério Teixeira. Quem é você? uau, rapaz. Tipo, quem Isso, né? sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Ok, vamos lá. Rogério Teixeira é cristão desde sempre, né? Desde a minha adolescência, juventude. Casado com Poliana Machado, pai de Ana Mel, fez 2 anos Entendi. agora, 4 de julho. Cara da mãe, graças a Deus. Também sou empresário já há algum tempo. Comecei a empreender ali por volta de 2012 e aí não parei mais. E aí, quando eu vim para Portugal, aqui eu vim trabalhar, mas tinha empresa no Brasil e aí resolvi também aqui empreender. Hoje temos 2 empresas, a Poliana é minha sócia, na vida e nos negócios, não é também, no amor e nos negócios. Que bom. E aqui temos 2 empresas que prestam serviço de tecnologia da informação. E desde 2019 foi que nós começamos a trazer para a nossa vida empreendedora os princípios cristãos que nós temos na nossa vida pessoal. Mas então o Rogério Teixeira é cristão, casado, pai e empresário. E como é que foi? Como que foi, Rogério? Conta pra gente a sua trajetória de sair do Brasil. Como que foi toda a história de você decidir ir para Portugal? Como que foi toda essa
trajetória até você chegar no ponto que você está hoje, assim, uma forma que você possa contar pra gente, assim, que dê para você falar pra gente. Aham. Ó, o Henrique está aqui colocando. Também é escritor, pois é. Recentemente também escritor, né? Pois é. Está aqui, gente. Olha que lindo, ó. A capa do livro Olha aqui. aí, ó, é isso aí, ó. Aí, o Machado também, eu Quero, também vamos tenho falar um aqui, ó. dele hoje. Bom, eu resolvi vir para Portugal. Na verdade, eu sempre fui muito ruim de geografia, sabe? Eu queria ir para o Canadá e parei em Portugal. Você vê que, né? Igualzinho, nossa, perfeito, assim, É, mesmo trajeto praticamente. é. E Não, aí, eu tinha já uma carreira estável no Brasil, tinha meu carro, um apartamento, e então me fazia falta. Eu sempre fui muito ambicioso no que diz respeito a conhecimento, a crescer intelectualmente em alguns aspectos da minha vida, né? E aí eu sim, decidi que faltava uma experiência internacional, e foi quando eu decidi olhar para o mercado externo. Na altura, meu inglês não era tão bom, e aí, mesmo assim, tentei o Canadá, a despeito do que as pessoas falavam, né? Mas o que não deu certo lá foi o frio, que era muito intenso, imagino. e eu também queria sair do Brasil. Mas aí, quando eu comecei a colocar minha fé em prática, tentar ouvir aquilo que Deus tinha para mim, aí Portugal foi alinhando, alinhando e aprumou, sabe? Aquilo que foi mais viável, mais palpável, foi Portugal. E aí eu comecei a pesquisar Portugal, identifiquei que Portugal necessitava muito de mão de obra, né, de tecnologia, e foi quando eu comecei a pesquisar sobre Portugal. Não conhecia ninguém aqui. Quando cheguei aqui com 20 de férias, vim com 500 euros no bolso, e aí eu resolvi ficar, consegui emprego na altura, e fiquei, e estou aqui até hoje, mas olhando para aquilo que era uma experiência profissional. Nem estava Sim, tão atento às questões que eu poderia, na época, usufruir como a minha capacidade, a formação técnica, acadêmica. Eu poderia ter vindo de uma maneira um pouco mais confortável, como Poliana veio, por exemplo. A Poliana veio com visto, a Poliana veio trabalhar na área, eu já vim meio que pesquisar, mas aí aqui eu criei uma comunidade muito grande de profissionais brasileiros na altura, fizemos eventos aqui, e aí me deu uma visibilidade do mercado que eu não tinha. Foi quando eu decidi empreender aqui. E aí a Polina veio, foi a cereja do bolo, porque ela falou, olha, vamos empreender, mas na área de TI, que eu vim trabalhar, por que não? E quando nós pegamos a ideia dela, a coisa virou, né? Juntou, né? Então, comecei a olhar também já aqui entender algumas diferenças culturais ainda sobre por que Portugal, a segurança, a qualidade de vida. Portugal paga menos do que outros países da Europa, mas é assim sensacional em relação ao mindset das pessoas aqui, qualidade de vida, de segurança, de que você não precisa de muito recurso financeiro para ter uma vida tranquila, com tranquilo. acesso a inúmeras questões que no Brasil hoje não são nem de perto, nem de longe palpáveis, e que aqui em Portugal é direito comum, por exemplo. Entendi. Então, então o que te motivou, na verdade, foi você querer realmente crescer na vida. Profissionalmente, sim, isso mesmo. Que bom. E aí, nesse seu crescimento, nesse seu desprendimento, vamos dizer assim, para empreender, você resolveu, no meio dessa caminhada, escrever um livro. Como que foi o processo de chegar num livro? O que você fez até você entender que você tinha que escrever um livro? Como que foi esse processo? Olha, ao mesmo tempo que foi muito rápido, mesmo, em 3 meses o livro estava pronto. Às vezes nós passamos por algumas situações em que nós somos apertados e provocados para extrair. É igual quando vai espremer laranja, né? Sai o suco. Dói, mas o suco sai. E aí, em dezembro, outubro do ano passado, eu fui convidado por um amigo, era ano passado, que trabalha na embaixada aqui no Brasil, em Portugal. Ele me convidou, quer dizer, pela quarta vez, a dar uma palestra na igreja dele.
e eles têm lá não é um culto, é uma reunião para empresários. Compartilhar experiência de empresários dentro daquilo que é fé e empreendedorismo lá na igreja dele. E aí, todo insisti, eu realmente fui lá com ele. Então, no Brasil, até quando ele me chamou, eu falei, não, chegando aí eu vou. E aí, ligando, ele me ligou, conversamos, alinhamos, preparei o material para palestrar para esse grupo de empresários da igreja dele. E aí foi assim, algo muito surpreendente, porque quando acabou a apresentação, que durou 40 minutos, as pessoas vieram me cumprimentar, poxa, que bom, que legal, foi muito bom, parabéns. Pediram mentoria para mim lá. E aí eu fiquei, rapaz, que legal, hein? Gostei disso. E aí vim para a minha igreja, falei com a pessoa responsável, que é o bispo, da minha igreja, falei, olha, fui convidado assim, assado, a gente tem aqui uma oportunidade boa para fazer algo semelhante com os nossos empresários e empreendedores aqui da igreja. Vamos desenhar um projeto aqui para eles, eles estão embora, então deixa que eu vou desenhar, vou te apresentar. E aí, qual que foi o grande insight aqui? Nós juntamos princípios bíblicos e técnicas de mercado. Ou seja, nós não falamos só da fé e não falamos só de mercado. Então, nós conseguimos trazer a fé para uma ação, trazer a fé e viabilizar, materializar, fazer algo tangível, né? Para que a pessoa, uau, é isso que esse princípio quer dizer na prática, no mercado, é isso. Uau, peraí. Então, nós começamos a identificar alguns princípios, elencamos aqui 8, e fizemos uma jornada de 8 meses na nossa igreja, mensalmente, e já no primeiro encontro as pessoas começaram, uau, peraí, ninguém nunca me falou isso. E aí, do primeiro, que foi em dezembro, nós desenhamos uma jornada maior, de 22 episódios. Aí nisso que veio o insight da coisa. Eu falei, pera, esse material já está com a gente. E aí um amigo nosso, tem uma editora em São Paulo, veio a Portugal, e numa conversa com ele, ele falou, rapaz, não ignora o pouco que você sabe. O pouco que você sabe é muito para muita gente. Porque o teu dia a dia já é isso aí. Mas para outras pessoas que não passaram pelo teu processo, não tem o teu histórico, rapaz, isso pode ajudar bastante, hein? E aí foi aí que nós começamos a escrever também um livro. Na verdade, seriam 4 livros. Esse é o primeiro, porque ele seria um pouco maior. Ele falou, não, faz um livro menor, percebe como é que vai ser a recepção, tudo mais, e depois você vai soltando aos poucos os demais. Então, foi assim que surgiu esse livro. Comecei a escrever ele em fevereiro desse ano, e em maio estava pronto. Então, demorou 3 meses. E ele é fruto de experiência nossa, que colocamos na prática, que validamos nos eventos presenciais. Então, tudo que está aqui é material que as pessoas já pegaram, já colocaram em prática, já se identificaram aquilo que precisavam fazer seja para empreender, seja para, né, clarear um caminho que ela precisava e também para monetizar aquilo que paga as contas dela, né? Então, basicamente, foi assim que o livro surgiu, Lívia. E aí, eu quero que você me fale, aos pouquinhos, você vai, se você puder, se você quiser, de cada um dos princípios desse livro, mas de uma forma que não conte o livro, mas que nos ensine nessa live o que a gente pode esperar desse seu livro. Igual o primeiro princípio que você coloca no seu livro, que, por sinal, gente, é um livro assim, eu li. Já peguei esse livro com um monte de vezes, eu tive dúvidas na minha trajetória, tá? Porque, assim, no livro ele fala sobre vocação, ele fala sobre fé, né? Você fala sobre vocação, fé e muitas outras coisas que, às vezes, pra gente que está empreendendo, pra gente que está trabalhando, é meio que você não a gente não para para pensar. Quando você pega o livro, você fala, opa, eu respondi a um chamado sem saber que eu estava respondendo a um chamado. Eu estou fazendo o que eu amo, porque Deus me colocou nesse caminho, porque é essa a minha vocação. É isso que eu tenho que fazer. E Ele me pôs lá para eu fazer o que eu gosto, porque isso sim vai me fazer feliz. E o que faz a gente feliz, lá na frente dá um fruto muito maior. E isso é aos poucos, não acontece, né? Mágica, não é verdade? Mas acontece. Fazendo e vai se fortalecer na história.
Então, eu gostaria que você falasse para mim sobre o princípio da individualidade. Tá. O livro chama-se Cinco Princípios Essenciais. Cinco princípios essenciais para empreendedores. E aí, para cada Isso. princípio bíblico, tem aqui uma técnica de mercado. Então, o capítulo 1 é o princípio da individualidade. E aí, logo de segunda, né, o segundo capítulo, tem aqui uma técnica que você consegue aqui, que é o PMA, é Sim, identificar qual é a sua capacidade, a sua característica, digamos assim. Então, o princípio da individualidade, ele é o básico, é o ponto zero de tudo, né? Muitas pessoas empreendem ou até trabalham hoje não porque elas estão trabalhando, empreendendo dentro daquilo que elas foram criadas para fazer, digamos assim. Porque é uma necessidade, tem que pagar as contas, porque às vezes é uma questão familiar, um negócio que vem da família, caiu agora, né? É a minha vez na família de assumir esse negócio, mas lá no fundo não gera uma alegria, uma satisfação, uma realização. Eu acho que essa é a melhor palavra. E as pessoas, às vezes, perfeito. quando conseguem até ter resultado financeiro, percebe que tudo que ela tem é dinheiro e não preencheu aquela falta, continua. Tem dinheiro, funciona, mas não estou feliz com esse negócio, não estou feliz com esse trabalho. O que está acontecendo? Ela não está empreendendo ou trabalhando dentro daquilo que o Criador a fez para trabalhar. E eu pego três exemplos bíblicos, né? Que é, por exemplo, o princípio da individualidade para o rei Davi, que muita gente conhece da história do Davi e Golias. Eu falo sobre Pedro, o apóstolo Pedro, que era pescador, e sobre Steve Jobs, só para a gente sair um pouquinho do contexto da Bíblia e as pessoas entenderem que princípio é esse. Ou seja, tá tudo bem. Ih, que legal, faz assim, ó. Aparece um monte de coisinha. Então, tá tudo bem você querer ser um padeiro. Tá tudo bem você querer ser um pintor de parede. Tá tudo bem você querer fazer aquilo que você faz de melhor, naturalmente, por paixão. Tá tudo bem. O problema é que, às vezes, nós somos influenciados por uma pressão externa. Ah, isso não paga bem. Ah, isso não tem mercado. Ah, o teu pai não é assim. Teu primo não é assim. A gente tem que fechar o ouvido para essa pressão interna e entender e aceitar aquilo que o Senhor, aquilo que o Criador me criou para ser, me criou para fazer. E é aí que vai vir o senso, na verdade, não é um senso, a constatação da realização. Por exemplo, o rei Davi, ele era pastor de ovelhas. E a Sim. Bíblia fala sobre cada indivíduo com seu respectivo ofício de trabalho. Assim como tem pilotos de avião, assim como tem jogador de futebol, e você vê que são pessoas muito capacitadas, fazem aquilo de maneira tão fácil, né? É o dom que elas têm, aquilo que ela foi criada para fazer. Ela faz, você fica, meu Deus, como é que ela resolve aquilo ali? É o dom que ela tem, ela foi criada para aquilo. E é isso que é o princípio da individualidade. O rei Davi, ele foi pastor de ovelhas. E é interessante que, antes de ele enfrentar o gigante, ele fala que ele teve que enfrentar um leão e um urso. Poxa, quem é que em sã consciência, com um simples cajado na mão, vai para cima de um urso ou de um leão, gente? Muitas pessoas estariam correndo só de ouvir o barulho. Mas Eu. pronto. E eu, então, rapaz, eu não corro de barato, eu corro de outros animais, mas tem gente que corre de barato, imagina de um leão, né? De um urso, não é? E ele não, Exatamente. ele vai para cima. Por quê? Ele tinha clareza de quem ele era, ele tinha clareza do que ele foi criado para ser. E naquele caso, pastor de ovelhas. A família dele, o pai dele, sabiam e confiavam aquele ofício a ele. Então, a clareza nesse momento é muito importante. Porque a clareza é que vai me dar a força e a convicção para enfrentar os desafios. Porque a clareza, eu falo sobre isso no livro, a clareza sobre quem você é, sobre o que você foi criado para fazer, a clareza vai te trazer convicção. E a convicção vai te trazer segurança. E aí é que é a chave que muitas pessoas não entendem. É aí que essa chave, quando vira, a pessoa, uau! Era Porque a segurança dela não está num salário, não está no rendimento financeiro. É evidente, eu não sou louco de dizer que o dinheiro não é importante. Não é isso. Não é essa é, luzinha. Tem que ter algo a mais, tem que ter uma motivação que venha de dentro.
dentro daquilo que você foi criado para ser e para fazer. Então, com essa clareza, Davi vai, enfrenta o urso, enfrenta o leão e defende as ovelhas da família dele. E depois, mais tarde, ele vira o pastor de Israel. Aí o Salmo vem dizer, o Asaf vem dizer no Salmo, que ele, com muito zelo e cuidado, zelou e guardou todo o povo. Então ele foi um pastor de ovelhas e se tornou um rei pastor de ovelhas, protegendo o povo. Em toda a guerra que ele entrava, esse homem ele avançava e ia para cima, por quê? Clareza de quem ele era, convicção, segurança. Pedro é a mesma coisa. Ele deixou de ser pescador de peixes quando Jesus chegou para ser pescador de homens. Pedro nem falava direito. Os historiadores mostram que ele era rústico, não falava direito. E depois que ele assume, que ele entra e entende isso, ele vai e prega para 3.000 pessoas que se convertem. Então, como é que funciona isso? Ele deixou de pescar peixe, continua pescando, mas agora homens. Então, são as características que temos dentro de cada um de nós e que nós temos que entender qual é a minha característica. Eu fui criado para fazer o quê? E aí, no livro, a gente tem um exercício que ajuda a pessoa a extrair isso e ela entender aquilo que ela foi feita. Super Só interessante. para fechar, o Steve Jobs, que nós não temos nenhuma informação, eu não vou afirmar que ele era cristão, mas não é questão aqui, nesse caso, para identificar, você não precisa ser cristão. Você precisa identificar aquilo que está dentro de você. Evidente que você sendo cristão seria mais fácil, pela minha ótica, tá bem? Porque como eu sou cristão. Mas eu trago o Steve Jobs de propósito nesse livro, de propósito. Porque ele deixou fluir de dentro dele toda a genialidade que ele tinha. Ele não se intimidou, porque na época que ele lançou o telefone, o iPhone, ou mesmo os MacBooks, a Microsoft estava avançando. A Nokia e a Ericsson dominavam o mercado. Quem é a Nokia hoje? Estavam lá em cima quando ele E fez quem é a isso. E ele não teve Nokia hoje? E quem que é a Nokia hoje? Cadê a Ericsson? Toda a gente quer ter um iPhone. Todo mundo quer ter um Exatamente. iPhone. Então, se ele deixasse se intimidar, porque naquela época a Nokia dominava o mercado, se ele se deixasse intimidar, porque naquela época a Ericsson dominava o mercado, ou a Intel os computadores, ou outra empresa, ou Motorola, sei lá, como seria o mercado hoje, o mundo hoje, sem a genialidade que ele nos deixou, sem o legado que ele nos deixou? Por quê? Porque ele deixou fluir de dentro dele toda essa genialidade que ele foi criado, um visionário, não é? Para ser. Imagina, aí agora eu vou só apimentar, se ele fosse um cristão. Imagina nós que somos cristãos, estamos perto, quão longe nós podemos ir quando temos esse alinhamento, esse entendimento. E aí é sobre isso que eu falo no primeiro capítulo, que é o princípio da individualidade. E no segundo capítulo você fala sobre o princípio do propósito. Porque o propósito aí ele vem para uma linguagem moderna e muito popular, é lacrar. Ele vem para lacrar. Porque você entende aquilo, identifica aquilo que você foi criado para ser e para fazer. Tá, ok, agora eu vou trabalhar nisso. Mas qual é o propósito? Com qual propósito? Para quê? E aqui que muitas pessoas elas vão para um caminho financeiro. Porque ela entende aquilo que ela vai fazer, tá tudo bem, e começa a ser feliz trabalhando com aquilo, e gera recurso financeiro, cria empresas grandes, mas o vazio continua, porque cadê o senso de propósito? Porque é muito na moda hoje, é muito fancy essa coisa do empresas com propósito social, propósito aqui, propósito ali, tá? Mas qual que é o propósito que Deus te deu essa capacidade? Qual que é o propósito, né? Então, quando a pessoa entende o propósito dentro dessa capacidade, aí eu vou usar os princípios para mostrar para a pessoa que aí sim, é justamente dentro do entendimento do propósito, dentro do princípio do propósito, é que vai sustentar essa pessoa, essa empresa, essa profissão, quando as coisas não irem bem. Por quê? Quando você está alinhado com um propósito, você faz sim coisas extraordinárias. Aí eu uso o exemplo de Sansão, por exemplo, no livro. Sansão fez coisas extraordinárias. Por quê? Toda vez que ele ia fazer algo dentro do propósito dele, o céu dizia: eu estou com ele.
E a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será Quem contra será nós? contra Agindo Deus, quem impedirá? Então, é essa a mentalidade que eu trago dentro do livro e que tem despertado muitas pessoas para entender que o propósito dessa capacidade que ela tem, que o Senhor colocou nela, Deus colocou, que o nosso Criador colocou dentro de cada um de nós, não é para recurso financeiro. Recurso financeiro é uma consequência. Sucesso, visibilidade, fama, é uma consequência de um propósito. Qual é o teu propósito com essa empresa? Qual é o teu propósito dentro desse trabalho? Qual é o teu propósito na vida? Então, esse princípio ele vem trazer, sabe, essa camada para proteger esse princípio inicial da individualidade. E aí, quando as pessoas entendem esses dois, quando liga, aí realmente a flui? pessoa. Eu tenho muitos testemunhos de 7 meses de trabalho de pessoas que, uau, peraí, agora faz sentido, Rogério, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu, já estou até faturando, olha, agora eu estou tão feliz. Então, assim, muitas coisas têm acontecido, são muitos testemunhos que eu tenho chegado no meu direct, ou nos eventos presenciais que a gente ministra aqui em Lisboa, e também agora vou ministrar no Brasil, em outubro, que as pessoas estão conseguindo entender e trabalhar e empreender dentro daquilo que elas foram criadas. E aí vem o terceiro propósito, que é o princípio, propósito, desculpa, o princípio, que é a medida de Deus, que é o terceiro princípio. Uhum. O princípio da medida de Deus. Como que esse princípio funciona, já que você tem o entendimento do que você tem que fazer e o seu propósito? Onde entra a medida de Deus dentro do entendimento e do propósito? Tá. É importante também falar que antes do princípio da medida de Deus, eu conecto uma técnica de mercado chamada análise SWOT, para fortalecer o propósito, para a pessoa proteger o seu propósito. Porque, por exemplo, se Sansão tivesse feito naquela época uma análise SWOT, de forças e fraquezas, ele tinha percebido que ele tinha uma dificuldade ou uma fragilidade quando olhava para algumas mulheres, não é? Ele era mulherengo, digamos assim. Então, ele tinha que já estar antenado em relação a isso. Então, a técnica SWOT ela vem para fortalecer o negócio, ela vem para trazer uma introspecção do negócio da pessoa e também dela, naquilo que é força e fraqueza, naquilo que é oportunidade e ameaça. E aí a gente vai blindar o propósito, vai blindar aquela pessoa, blindar aquela empresa, para ela entender, porque o autoconhecimento hoje é uma ferramenta que muitas pessoas não usam a seu favor. E aí depois vem Sim, o princípio da medida de Deus. Ok. E sim, é interessante porque muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o pouco, né? E o princípio da medida de Deus fala sobre isso porque é uma passagem bíblica que diz que ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ou seja, eu preciso entender, dominar, trabalhar com excelência naquilo que é pouco na minha mão, para aí sim eu ser validado por Deus para ir para o muito. Porque se não há uma validação, se não há um processo de responsabilidade, de zelo, de cuidado, de entrega do meu melhor naquilo que é pouco, por exemplo, eu falo no livro, como é que eu vou ter 8 funcionários se eu não cuido bem de um? Como é que eu vou fazer a gestão de 8 milhões de reais se eu não faço a gestão de 50 mil reais? Como é que eu vou fazer a gestão de um espaço grande se a minha sala de trabalho ou meu home office é sujo? É sujo mesmo, sujo de poeira, de comida, se o computador está sujo, ou seja, eu tenho que entender a importância de validar, de cuidar bem do pouco, para aí sim eu ir para o muito. Porque se sim, essa ordem não acontece, eu chego no muito e às vezes dura o quê? Um ano, 15 dias. É só você olhar, por exemplo, para alguns jogadores de futebol. É só você olhar, por exemplo, para alguns ganhadores da Mega Sena. É só você olhar, por exemplo, para os últimos 10 ganhadores do Big Brother. Cadê eles? Não houve um cuidado, não houve aqui uma preparação, não houve uma capacitação para cuidar do pouco que eles tinham. Então, de repente, subiu. Como é que você acha que sobe? Desce. E o pior é que fica uma exatamente. marca, às vezes, ainda muito grande, né? Não é um legado
positivo, na verdade, fica um desastre, fica ali um divórcio, fica ali uma dívida, fica ali uma situação muito desconfortável, né? E as pessoas ficam, uau, ele tinha tudo para dar certo. Pois é, quebrou o princípio. Exatamente. Então, e à medida, igual você está falando, à medida que você vai falando dos princípios, você usa uma técnica após cada princípio para poder assegurar que as pessoas entendam exatamente como fazer com que isso funcione no Exato. empreendedorismo, de uma forma mais certinha. É porque Então, depois do princípio da é porque medida de Deus, a gente desculpa. tem a técnica do PVP. É isso? É porque assim, então imagina, é como se o médico passasse o remédio e dissesse assim, tá aí. E não existisse uma Mas a gente farmácia fala para a pessoa ir comprar. Mas, por exemplo, às vezes no Brasil, aqui em Portugal, é proibido o médico escrever, tem que ser computador. Então, imagina antigamente, eu acho que no Brasil já faz também. Imagina que o médico, você foi no médico, cheio de problema, de situação para resolver, e aí o médico passou a prescrição que te deu assim, ó, toma, tá aqui a solução. Você, uau! Rapaz, o que está escrito aqui mesmo? Como é que eu compro isso? O que eu faço com isso? Às vezes, já passei por quem nunca, né? Então, muitas das vezes, as pessoas, elas vêm, elas trazem a sua fé consigo mesma, ela não consegue olhar para aquilo e dizer, como é que eu monetizo isso? Como é que eu ganho a minha vida agora profissionalmente com isso? Como é que eu desenvolvo isso agora? Como é que eu pego um salmo e entendo que isso é uma técnica que eu posso aplicar amanhã de manhã? Como é que eu posso aplicar esse princípio na prática? Como é que eu traduzo essa receita que eu tenho aqui? E é justamente sobre isso. A gente consegue entregar a técnica, o princípio e a técnica. Então, aí deixa eu mostrar para o pessoal como é que é, gente. Ó, dentro do livro, ele põe como se fosse exercício mesmo para a gente fazer. Ó. É bem bacana, tem perguntas para cada pessoa responder à medida, né, da sua vida, da sua forma, para se entender e poder se Exato. ajudar dentro dos 5 princípios, que é bárbaro. Eu não risquei o livro, mas eu fiz separadinho. Pra não ter que riscar o livro, então eu peguei a folha à parte e fiz tudo bonitinho. Mas eu achei incrível. Esse livro é simplesmente o máximo. E Aí aí nós falamos da medida de Deus. da Foi vida de Deus, aí o princípio da vida de Deus é o MVP que a gente utiliza, né? E é uma técnica sim, mundialmente conhecida, que é o é, minimum value product, que é produto mínimo viável, vem do inglês. Então, empresas do mundo inteiro, elas usam essa técnica para viabilizar um produto pequeno. Justamente, se eu falo sobre pouco, então como é que a pessoa agora vai viabilizar? E aí muitas pessoas entendem que ela não precisa de muito recurso financeiro para iniciar o negócio. Ela entende que com essa técnica ela vai viabilizar um produto mínimo, pequeno, vai validar primeiro com as pessoas mais próximas, validou, opa, agora sim. E aí a pessoa consegue avançar e arrancar com aquele produto, com aquele serviço, sem investir muito recurso financeiro. entendi. E aí desses questionamentos que você coloca dentro do livro, que eu mostrei, né, aquelas perguntas, dali as pessoas vão entender o que lhe falta e o que ela já tem para continuar no processo e ver se o que ela está fazendo é viável, é isso. É, Dentro aí dessa eu MVP, na verdade, pesquisa que você fez. aí eu tento trazer, tangibilizar a fé da pessoa, aquilo que é um conceito bíblico, milenar, tento tangibilizar e trazer resultado para ela poder entender aquilo. E nesse caso do MVP é Entendi. um questionário em que a pessoa consegue ali tirar da ideia a ideia dela e escrever, validar aquilo que ela precisa para. Uau! E aí, sem sentimentalismo, porque quando a gente cria um produto, quando a gente cria um serviço, nós somos os embaixadores, somos os apaixonados. E aí, essa técnica também vai ajudar a pessoa a não ser cega pela própria paixão, porque a paixão cega. Então, esse Sério. formulário vai ajudar a pessoa a validar se aquilo realmente, para além daquilo que ela está vendo, se outra pessoa valida também. Porque, por exemplo, para mãe, todo filho é bonito. Não é? É como se ela colocasse
colocasse o pé no chão em relação àquilo que ela quer fazer. Sem É um Vamos questionário de colocar ela na 20. atividade. É um questionário de 25 perguntas, na verdade, porque o MVP ele é muito amplo. Então, eu trago uma Sim, versão mais light no livro, mas para a pessoa sim. tirar da ideia, escrever o produto, escrever o serviço, viabilizar, ela olhar para o mercado e validar, opa, realmente isso aqui funciona. E o que isso faz nessa ordem, Lilian? É assim, ó. Então, eu entendi, identifiquei no primeiro exercício aquilo que é minha característica única. Uau, legal. Agora eu entendi qual é o meu propósito. Não é financeiro, é construir algo maior. E aí a pessoa vai alinhar nessa missão. Ok. Aí agora eu vou viabilizar esse serviço que eu entendo que eu tenho dentro de mim. Eu vou viabilizar esse serviço que eu entendi que eu tenho dentro de mim. Então, o MVP é sobre isso. Ela vai tangibilizar esse serviço, tangibilizar essa capacidade que ela nem sabia que tinha, que as pessoas falavam que ela era tão boa nisso, fazia tão bem aquele serviço, aquele produto. A autenticidade que ela vai conseguir identificar lá no princípio da individualidade, essa autenticidade agora vai virar um produto, vai virar um serviço, uma página web, um canal de serviço no Instagram, vai virar alguma coisa que ela vai aprender a monetizar. E aí o MVP vai justamente criar essa esteira, né? Vai trazer de dentro da pessoa isso e vai criar alguma coisa que a pessoa vai dizer, uau, olha só. E aí, Aonde no eu vou livro, chegar? no livro eu tenho 2 exemplos de 2 pessoas de um evento presencial que criaram, que fizeram essa jornada e criaram um serviço que estão faturando hoje dentro daquilo que elas foram criadas para empreender. E após esse princípio da medida de Deus, vem o princípio da construção na rocha. Esse é muito legal. É porque aí as pessoas têm que entender que existe tudo isso tem que ser protegido, tudo isso tem que estar dentro de uma estrutura, né, para sustentar. E aí eu falo sobre Noé, que Noé recebeu de Deus, né, uma missão de criar uma arca. Não era agricultor, não era engenheiro naval. E aí, quando a gente tem esse entendimento de que o Criador colocou dentro de nós uma capacidade, colocou dentro de nós aqui uma missão, um propósito, que eu posso começar com pouco, aprender a trabalhar esse pouco para que ele cresça de maneira estruturada. E agora, funcionou, cresceu. Agora, eu tenho que criar uma estrutura sólida para que na primeira tempestade o barco não afunde. E aí eu falo justamente sobre isso. E aí é o princípio da construção na rocha, quando Jesus vai dizer que existem o sábio que cria a sua vida, que desenvolve a sua vida baseado na rocha, criou a sua casa na rocha, e o insensato que criou a sua casa na areia. E aí diz que veio a chuva, sopraram os ventos, e aquele que estava na rocha permaneceu. Aquele na areia foi embora. Então, quando você tem todo esse entendimento de trazer um conteúdo, trazer um serviço, trazer um produto para o mercado, dentro de uma missão, dentro de um propósito, a gente tem que proteger. Para quê? Para que as adversidades não venham e levem-se embora. Porque não é porque eu entendi que o Criador colocou algo dentro de mim que eu não vou ter dificuldade. Muito pelo contrário. A Bíblia está repleta de princípios que nós temos que acessar para criar, estruturar, mas também para proteger esse princípio, para proteger esse propósito.